Receba as informações e as notificações de vídeo do Mac se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico. Muito bem, então vamos lá agora. Continuidade com o nosso treinamento sobre o corpo eletrônico aqui da Palio Candy. Legal essa foto, né? É muito interessante. Porque vamos analisar agora, ó, desmontagem, né, do corpo eletrônico, tá? Pessoal, em que situação vai ser feita aí a desmontagem, né, desse corpo eletrônico da Palio Candy 1.8? Que tipo de situação? Na situação de quebra de engrenagens apenas, tá? Então é só na questão de quebra de engrenagem, tá? Ah, eu posso ter um atuador aqui e trocar? Até pode, também pode desmontar por causa disso, né? Mas não é tão comum, tá? Geralmente você vai desmontar esse corpo apenas para troca de engrenagens, as engrenagens de plástico. Bom, aí vão as dicas, né? Já falamos sobre a marcação da borboleta. Vamos ter que soltar os dois parafusinhos que prendem a borboleta ao eixo. Porque o eixo, ele está preso numa das engrenagens. Então, na verdade, vamos trocar duas engrenagens, sendo uma dupla e outra com o eixo. Então, o eixo vem junto com o jogo de reparos das engrenagens, pelo menos na maior parte dos kits de reparos. Por isso que tem que tirar a borboleta de antemão. Não adianta trocar um conjunto de engrenagens se, por exemplo, tem uma borboleta muito machucada, tem folga. Estão vendo aí que tem rolamento onde vai o eixo? Estão vendo isso? Estão vendo ali um rolamentinho ali, ó, uma capa do rolamento na cor ali laranja, vermelha? Não é igual ao carburador, né? Que é bucha, gera folga constantemente. Também pode gerar folga aqui. Mas concorda comigo? Aqui é rolamento. É muito mais difícil. Mesmo porque também não faz tanta força assim, né? Por isso que a gente fazia tanto embuchamento de eixo de carburador, né, antigamente, e injeção eletrônica você não faz, né? É raro. Por quê? É roletado, né? Tem um rolamento ali no eixo. Falar então sobre essa desmontagem, né? É possível a troca das engrenagens do corpo eletrônico, sendo necessária a desmontagem da borboleta, da tampa lateral, eixo e engrenagens. A desmontagem, pessoal, até aconselho. Tire foto antes de desmontar, tá? Por quê? Na hora de tirar as engrenagens originais, vai ter que quebrar. Por quê? Ela é prensada e colada, tá? Na parte do eixo. Então, às vezes, você vai ter que quebrar um pedaço dela. Portanto, na hora de montar o jogo de reparos, é legal ter a imagem do modelo original, o modelo que estava lá no carro. Tá aí, ó, né? O exemplo de jogo de engrenagens, né? Alguns jogos de reparo vêm com essa engrenagem principal junto ao eixo. Alguns não vêm. O eixo tem que ser reaproveitado, tá? Alguns vêm as buchinhas de nylon, outros não vêm. E a outra engrenagem que tem os dentes mais estreitos, né? E um próximo do outro, vai conectada a esse eixo internamente, né? Porque ali tem uma engrenagem dupla, tá? O que são então os jogos de reparos que nós temos aí nessa linha, tá? É comercializado o eixo com as duas engrenagens plásticas a um valor bem baixo, se comparado ao corpo eletrônico completo. Mas sempre valorize bem os serviços, que para essa troca é de, no mínimo, 1 hora trabalhada. Você trocar as engrenagens é praticamente 1 hora de serviço, tá? Fica bom? Normalmente fica.
Claro, a engrenagem não vai durar o quanto dura uma original, né? Mas funciona normalmente, não tem problemas de funcionamento, tá? Só que dá trabalho também. Ou seja, temos o lado profissional, né? De valorizar o seu serviço, tá? Porque ali na bancada, tudo bonitinho, praticamente 1 hora de serviço. Então tem que cobrar pelo menos 1 hora de serviço a troca de engrenagens, né, desse corpo eletrônico, tá? Aqui em destaque para vocês, né, ó, visualizar o antigo versus o moderno, tá? Onde nós temos o quê? Temos o corpo, né, eletrônico já montado ali no corpo, né, o sensor e atuador. Mas se vocês visualizarem, ó, do lado esquerdo, temos o sensor de borboleta arredondado. Do lado direito, o sensor de borboleta é quase que retangular. Qual é o antigo, qual é o moderno? O antigo é o arredondado, né? O moderno é o mais, né, próximo aí de um retângulo, né? Vamos dizer assim. Pessoal, esse antigo teve muito problema, principalmente de mau contato, tá? Principalmente. O moderno, esquece, resolveu 100%. Claro, já há um tempo que tem o moderno apenas, né? O antigo foi tirado de linha. Mas pode ser que você encontre algum aí à venda. Acho mais difícil, né? Mas pode ser. Então, atenção para sempre optar pelo modelo atual, que é esse mais quadradinho, tá? Quem que é esse cara aí na telinha de vocês? Cara, você parece uma bobina. Parece a bomba de gasolina do Multec 700, né? Do Monza, Cadete, Ipanema, né? Quem que é esse cara aí, pessoal? Esse aí é o atuador de marcha lenta. Essa é a peça. Esse é o cara chamado atuador de marcha lenta. Poxa, a gente fala tanto de corpo eletrônico, borboleta, sensor de borboleta, jogo de engrenagens, né? Tanto. Vocês já tinham visto o atuador aí? Esse é o atuador. Esse é o cara. Esse é que é o comandado pelo módulo. Quando o módulo comanda a variação de positivo e negativo nos 2 pinos, né? Que são os 2 grossos do conector elétrico, né? Os 2 de baixo. Onde estão ligados os 2 grossos? Não é por fio, é por encaixe. Exatamente nesses 2 pinos, né? Parecem aí 2 chifrinhos, né? No atuador de marcha lenta. Pessoal, que peça é essa aí? É uma bobina, um motorzinho elétrico. Positivo, negativo, gira para um lado. Inverteu, gira para o outro. É simples. O seu eixo está ligado aonde? Ó? Numa engrenagem bem pequenininha de metal. Obviamente, vocês acham que essa engrenagem gira rápido ou gira devagar? Gira rápido, claro, né? Por isso que nós temos aquelas engrenagens de plástico grandes. Elas fazem o quê? Uma redução do movimento e transforma esse movimento do atuador em abertura e fechamento da borboleta. Repararam que o atuador não está ligado diretamente na borboleta aceleradora? Repararam isso? Não está. Ele está ligado aonde? O atuador está ligado a um conjunto de engrenagens que vai fazer a redução do movimento. Esse conjunto de engrenagens plásticas, que vocês já viram, esse sim, né? Esse conjunto é que está ligado à borboleta. Ou seja, o cara é o principal, ele é o atuador do sistema, só que ele não aparece, ele fica super escondido e não está ligado na borboleta. Diretamente, não está.
Ele está ligado ao conjunto de engrenagens, que esses sim vão estar aí fazendo a redução do movimento, né, de giro, e sim abrindo e fechando a borboleta. Interessante, né? E ó, raramente você vê essa peça em mãos, porque ela fica dentro do corpo, né? Fica escondida. O máximo que você enxerga são os dois pinos elétricos, né? Os dois chifrinhos dele ali, né? Esses pinos é que vão estar encaixados, né, no sensor de borboleta junto com o conector elétrico, tá? Esse é o atuador do corpo propriamente dito, ou seja, o motor elétrico que gira para ambos os lados de acordo com a tensão que recebe. Mas são as molas que mantêm o corpo levemente aberto em caso de falhas. Repararam isso? Quando você tira o corpo elétrico, né, o corpo eletrônico do carro, a borboleta não está fechada totalmente. Não está. Está levemente aberta. Isso é o que? É o recovery, é a emergência. Se tiver alguma pane de chicote, elétrica, eletrônica, o corpo fica levemente aberto. Claro, não vai dar para andar com um carro forte, né? Porque vai ficar aí mais ou menos 1.200 RPM. Mas dá para pelo menos tirar o carro de uma situação de perigo eminente. Ajuda pelo menos. Quem mantém essa abertura obrigatória em caso de falhas? As molas. Temos ali duas molas na parte das engrenagens. Uma mola é de retorno da borboleta e a outra mola é de abertura da borboleta. Ou seja, uma retorna totalmente a borboleta e a outra, em caso de panes elétricas, mantém ela levemente aberta. Tá? Esses dois pinos, né, os que eu chamo aí de, né, os chifrinhos do atuador de marcha lenta, tá? Eles vão encaixar onde? Ali embaixo, né, ó, naquela parte arredondada do conector, né? Embaixo. Temos ali dois pinos, né? Agora, a parte de ligação elétrica está ali na seta, né, vermelha. Os dois pinos do atuador de marcha lenta são os dois inferiores, justamente onde está a seta vermelha ali, nesse caso. Tá? Conector elétrico, então. Pelos pinos inferiores, temos a alimentação do atuador, ligado aos pinos. Né? A gente tem dois pinos, tá? Ou dois tipos de ligações. M16 ou M32 e o outro pino ao M15 e M31. A resistência desse motor elétrico é bem baixinha, tá? Quase que um curto, 2 ohms. O ajuste é feito ao ser ligada a ignição, já é feito o ajuste automático. Embora no scanner conseguimos também fazer o reset e o teste, tá? Veremos isso mais adiante. Por falar em testes, está aqui, ó, um exemplo, tá? Existem vários já hoje no mercado de equipamentos de simulação de corpo eletrônico. Vários existem no mercado, tá? Onde você tira o chicote do carro, olha lá, ó, tá conectado o chicote do equipamento, tá? E ali vamos escolher o modelo da injeção ou o modelo do corpo eletrônico e selecionar. O que a gente faz de testes no corpo eletrônico? Pessoal, não precisa ser no carro, precisa ser na bancada isso, tá? Na bancada. É só ter uma bateria para alimentar o equipamento, eu faço um teste de corpo eletrônico na bancada. O que eu testo? Testo a tensão do TPS, né? Sensor de borboleta do corpo eletrônico, pista 1, pista 2, na posição neutra, ou seja, parado. Depois eu testo ele fechado. Esse equipamento, ele fecha o corpo. Lembrem, o corpo não fica levemente aberto por causa de mola, ele fecha. Eu testo a tensão de... Aí eu comando a abertura do corpo. A borboleta está fechada, ela vai abrir 100%. De novo, eu vejo a tensão do sensor de borboleta, pista 1, pista 2. Depois eu testo o atuador.
ou seja, a eficiência do motor elétrico de levar a borboleta da posição fechada para totalmente aberta. Ele me dá isso em porcentagem, em alguns casos em amperagem. Comparo com a tabela. Ou seja, eu consigo analisar até a carga do próprio motor elétrico. Tá? Ou seja, consigo fazer uns testes legais a ponto de solucionar problemas no corpo eletrônico. Tá? Então vamos lá. Esses testes. Há formas hoje no mercado bem práticas, né? Com simuladores em que podemos testar tanto o sensor de borboleta quanto o acionamento do atuador do corpo, com tabelas até, né, dependendo do fabricante aí, comparativas de valores, né, para saber se está certo, se está errado, né, ó. Olha aqui um exemplo do teste, ó. Ó, um exemplo do teste, ó. Tá ali, ó. A pista de cima é a pista 1 da borboleta, ó, totalmente aberta, deu 3,7 volts. A de baixo é a pista 2. Lembrem, ela é inversamente, né, ó, 0,8 volts. Ou seja, eu consigo fazer algumas simulações e testes que na prática demora muito tempo. Eu fico em dúvida. Será que eu troco o corpo? Será que eu não troco? Pronto. Eu consigo, né, com algumas ferramentas de trabalho, melhorar ainda mais o diagnóstico. Melhorar ainda mais a solução de problemas. Tá? Então isso também facilita bastante. É uma outra forma que nós temos de testar. Mas vocês viram. O que mais estraga nessa parte do corpo eletrônico? Bom, primeiro, número 1, não é o que estraga, é sujeira. É a parte de carbonização. Depois, mau contato eletrônico entre o conector elétrico e o próprio atuador, e entre o conector elétrico e o chicote do carro. Também são aí os maiores problemas, né? Vem logo em seguida. Depois, o que estraga é a engrenagem. Pode ver, tem tanta incidência de quebra de engrenagem, mas quebra, claro que quebra, mas não é tanta incidência assim não, tá? Aí, a ECU em destaque para vocês, e claro, mais uma dica. Durante a montagem e elaboração de orçamento, devemos marcar na ordem de serviço e orçamento, né, ó, limpeza de corpo de borboleta. Embora seja algo rápido de se fazer, né, cerca de meia hora, devemos valorizar esse serviço. Então, o que é isso? É mais uma dica de gestão, né? Além de você cobrar remoção, instalação de bicos, por exemplo, cobre a limpeza do corpo de borboleta, tá? Quanto mais serviços você coloca na ordem de serviço, mais você valoriza, né, o profissional que você é, tá ok? Perguntinha aqui da nossa aula. Há muita troca desse corpo de borboleta? A resposta, né? Sim, é um defeito com grande ocorrência. Às vezes nem só a troca, mas mau contato também. Belezinha? Muito bem, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas aqui no seu Universo do Mecânico. Zé Carlos da Silva Santos perguntando: professor, esse sinal do atuador é PWM por largura de pulso? Como se mede esse sinal? Ele vai ser um pulso, tá, em abertura, como se fosse PWM, mas não é só uma variação, só não varia o negativo. Ele vai inverter, ou seja, ele pode girar para um lado e girar para o outro, pessoal. Tá? PWM é muito usado em comandos de aterramento, por exemplo, de sonda lambda. É PWM, tá? O aterramento da sonda, tá? Então o módulo mantém impulsos, tá? O corpo, a variação é constante. Então, o teste efetivo você pode fazer como, tá? Medindo com osciloscópio, seria o melhor. Demóstenes Alexandre Machado perguntou: professor, como que é feito o ajuste desse corpo eletrônico? Bom, fazemos ajuste em que sentido? De reset de parâmetros, ou seja, o normal desse carro, posso usar o scanner? Posso,
tem lá como zerar os parâmetros, né? Fazer os ajustes. Mas ligou a ignição, o corpo será fechado, aberto e mantém aberto de novo. Ou seja, ele tem um auto reset dele. Então, ligou a ignição, aí o senhor identifica se está indo mais ou menos, a sujeira, se você tirou ou não. Ou seja, ele já tem um autoaprendizado. Não precisa zerar no scanner, não. Você já faz um autoaprendizado. Aí eu troquei o corpo eletrônico. Tem que pegar o scanner, resetar. O reset é interessante para os parâmetros de aprendizado do módulo. Para o corpo eletrônico, não. Ao ligar a ignição, a ECU já auto-adapta o corpo. Não precisa fazer mais nada, tá? Perguntinha do Antônio Mendes Dutra. Professor, este é mais completo, pois o ator de marcha lenta, tá? Como também de aceleração. Isso é fantástico. Faz tudo, tá? De forma completa. O atuador de marcha lenta faz tudo, ou seja, baixa, lenta, alta, não entra ar por nenhum lugar, né? A não ser pelo próprio corpo de borboleta. Diomedes Melo perguntou, quanto é cobrado por hora de serviço por aqui? Bom, em São Paulo, capital, hoje a hora de mão de obra está na média aí entre R$80 e R$90, tá? De oficina independente. Concessionária vai gerar aí de 160 a 250 a hora, tá? Então, oficina independente, 80 a 90. Concessionária, 160 a 250. Nelson Benedito Borges, professor, temos que prestar muita atenção com algumas marcas dessas engrenagens paralelas, pois eu tive problemas de fechamento da borboleta. Claro, é verdade. Realmente, tem que tomar cuidado com qualidade de produtos. Danilo da McCar, ao achar defeito no corpo de borboleta, nas engrenagens plásticas, ao trocá-las, posso oferecer, né, com confiança, garantia de serviço para o meu cliente? Pode. Realmente pode. Claro, tem que jogar aberto, né? Ó. O corpo eletrônico custa aí R$700, R$800. As engrenagens trocadas vai gastar aí em torno de 200, 250. Então é bem mais baixo, né, do que um corpo novo. Só que tem que fazer o quê? Fazer o serviço certo e apresentar nota, explicar, ó, foram trocadas as engrenagens, tá? É um serviço mais barato do que o corpo completo. Mas claro, também corre-se mais riscos, né? Da própria engrenagem durar menos, de depois dar problema no sensor ou no atuador. Então, existem outros tipos de problema, tá? Por quê? Uma questão é você trocar só a engrenagem, que fica bem feito, funciona, tá? Outra é trocar a engrenagem e falar que trocou o corpo. Aí não tem condições, aí não pode, né? Aí já não é o serviço feito corretamente. Troca essas engrenagens, né? Lógico, autorização do cliente, apresenta o orçamento do corpo completo e a opção de troca de engrenagens, que vai ser bem mais barato. Mas, escreve direitinho. Substituição de engrenagens alternativas do corpo de borboleta. Corpo de borboleta em teste. Pode até deixar isso por escrito para não correr nenhum tipo de risco, tá? Antônio Mendes Dutra está perguntando se tem aí, professor, existe um tipo de tabela hora para todos os itens, né, de serviços existente no carro? Existe uma pulverização disso no mercado, tá? Existe, por exemplo, site de sindicatos como o Sindirepa, que tem ali uma tabela tempária básica, ou seja, de itens mais cotidianos. Lá fala em horas, não em preço. E aí você vai multiplicar horas pelo valor da sua hora de serviço para chegar no preço final, tá? Já ajuda bastante. Não é 100%, mas já dá para ter uma boa noção, tá? No próprio site do Sindirepa São Paulo
tem essa tabela tempária. Zé Carlos Santana Filho, professor, palio sem aceleração inicial, o que pode ser? Engrenagem quebrada, falha de comunicação entre o módulo e o atuador com defeito, falha de programação e por aí vai. Legal, ó. Se você está com defeito no palio e a aula é sobre o palio, já tem aí as possíveis soluções, tá? Muitas vezes, pessoal, o defeito é mau contato no conector elétrico. Belezinha? Muito bem. Caros alunos do Universo do Mecânico, finalizamos aqui mais uma aula técnica. Semana que vem, PaliCandy Atuador, parte 4. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.